primeiro encontro em Busca pela Paz apresenta a palestra do expositor Antônio Carlos, com o tema Bem-aventurados os aflitos, motivos da resignação. Local: Colônia Espírita e Assistencial Maria de Nazaré, fundada em 19 de abril de 2000, tendo como seu fundador o Sr. José Higino Verta, tendo atualmente como quadro diretivo o Sr. José Marcos Vieira, presidente, Sra. Raquel Marques, vice-presidente, Sr. Samuel Marques, diretor de patrimônio, e Vivian Marques, secretária. As principais atividades doutrinárias são estudos, evangelização, palestras, passe, energização, fluidoterapia e atendimento fraterno. Possui ainda diversas atividades sociais e assistenciais para a comunidade. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item Motivos de resignação. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Disse Jesus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Disse Mateus. Pela palavra de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O capítulo 5 é o capítulo mais longo do nosso Evangelho, e nos traz as nossas diferenças pelas quais nós lutamos aqui na vida. E é interessante que este capítulo, ele nos fala sobre a nossa vida. O porquê que nós estamos passando por tudo isso, pelas dificuldades na terra. Tanto é que no item 4 ele fala: bem-aventurados aqueles que sofrem e motivos das causas atuais das nossas aflições. Então ele cita neste capítulo quais são os motivos das nossas aflições atuais e também os motivos das causas anteriores que nos afligem hoje. E neste item sobre a resignação, Jesus nos inspira para que nos resignemos, aceitemos as provas as quais nos são oferecidas. Porque nós, como nós dissemos há pouco, não sabemos qual é a nossa programação na Terra. Nós não sabemos o motivo dos nossos sofrimentos e aflições. Nós não temos ideia. E muitos de nós, inclusive os espíritas, nos achamos injustiçados por essas aflições as quais nós estamos tendo. Por quê? Será que Deus é tão injusto assim que nos permite sofrer porque Ele tem vontade que nós soframos? Não. Todas essas nossas dificuldades, todas essas nossas dores, doenças, aflições com familiares, filhos, esposa, pai, mãe e etc., são necessárias para o nosso processo evolutivo, porque ainda estamos na Terra, e a Terra ainda não se consumou no planeta regenerativo.
E é interessante que nas nossas leituras, nos nossos estudos, nós verificamos um livro no nosso lar, ao qual todo espírita planeja ir, ao qual todo espírita sonha em desencarnar e ter uma mão amiga do nosso lar, nos levando até lá. Mas nós nos esquecemos ainda que nós estamos no planeta de prova e expiação. E para que isso possa acontecer, isso que eu digo, a nossa entrada numa colônia do tipo do nosso lar, nós precisamos nos resignar. Nós precisamos aceitar isso tudo que passamos. Eu falo sempre nas minhas falas que a nossa programação é construída por nós. Tudo isso que nós estamos passando aqui foi solicitação nossa. E quando nós somos convocados a retornar ao corpo, a reencarnar, nós elaboramos uma sequência de atividades pelas quais nós iremos ter na Terra. E atributos esses não tanto felizes, porque no nosso local aonde nós estávamos, que nós conhecemos como erraticidade, esse período de uma encarnação a outra, nós sabemos o que fomos, sabemos o que fizemos, o que plantamos, o que colhemos no passado e o que colheremos nesta existência e em futuras passagens pela Terra. E esta programação é elaborada com o nosso consentimento, mas com a colaboração dos nossos maiores. Porque quando eles nos convidam a reencarnar, e nós, felizes por retornarmos e darmos prosseguimento ao nosso processo evolutivo, nós elaboramos uma lista, uma sequência de tudo aquilo que queremos passar na Terra, na próxima viagem. E quando eles nos falam, você elabore um cronograma, o qual você quer resgatar aquilo que você precisa resgatar. Aquilo que você cometeu, se arrependeu e quer retornar para reaver estas faltas. E nós assim fazemos o relatório. E relatamos tudo o que precisamos. E queremos diferenciar-nos e resgatarmos tudo nessa vida. Mas os amigos são amigos e falam assim, é muita coisa. Vamos fazer uma seleção dos mais importantes que você precisa. E da lista que nós elaboramos, muito pouca coisa é aproveitada. Por quê? Porque nós pensamos que nós somos mágicos, ou melhor, que a vida futura seria uma mágica para apagarmos as nossas faltas. E não é bem assim. E o pouco que pedimos é isso que passamos. É interessante porque muita gente reclama da vida. Muita gente reclama, se acha injustiçada. Muita gente fala assim, eu merecia coisas melhores. Eu não mereço tudo isso que eu estou passando. Mas é a nossa realidade. Vejam que interessante. E é o mínimo que nós pedimos. E é o mínimo, porque o máximo nós não aguentaríamos. E esse mínimo é isso de hoje, da nossa vida. Mas, conforme diz este item, que Jesus nos convoca a nos resignarmos, a termos paciência de tudo isso que passamos, a termos conhecimento, entendimento e aceitação. O que significa a resignação? Resignação significa submissão à vontade de alguém ou à do destino. A vontade de alguém ou a do destino.
Vamos entender este alguém como Deus e o destino da nossa vida e os caminhos a serem traçados por nós, trilhados por nós, com tantas observâncias, com tantas montanhas a serem ultrapassadas, mas com resignação, com aceitação e entendimento, nós as ultrapassaremos. Com fé, com a certeza de que conseguiremos. E é interessante porque nós trabalhamos em um hospital muito grande, na Santa Casa de Santos, e lá nós verificamos os motivos de resignação, os motivos de arrependimento e também os motivos de revolta. E nós ontem estávamos conversando com uma amiga lá dentro, que trabalhou muito tempo dentro de uma UTI, que a UTI da Santa Casa é muito grande, tem aproximadamente 30 leitos, uma só, são 3 UTIs e uma cardíaca. E lá, todos que estão em seus leitos de dor estão lutando pela vida, estão lutando para continuar na vida. Mas essa nossa companheira de trabalho lá dentro nos citou alguns casos, inclusive de revoltas. Por quê? Porque pacientes cientes da sua patologia, sabendo-se que não tem mais cura, não tem mais caminho para a vida, só para o desenlace, se revoltam, maltratam enfermeiras, médicos. E o que eles estão ganhando com isso? É normal? Claro que é normal. Nós somos ainda muito fracos para aceitarmos a dor violenta. E eles se revoltam, xingam, cospem ao chão, cospem nas pessoas, agridem as pessoas que estão colaborando com eles. E as pessoas também de fora, familiares, amigos, também revoltados, fazem quase que a mesma coisa. Mas nós que estamos lá entendemos. Por quê? Porque sempre nós nos colocamos no lugar daquela pessoa que está revoltada. E pensamos assim, o que ela gostaria de receber? Ou melhor, o que eu gostaria de receber se estivesse no lugar dela. Porque é muito difícil a gente ver um filho entubado e que o médico fala, olha, o caso dele é grave e está muito difícil, mas nós estamos fazendo de tudo. E nós não aceitamos isso. Porque um jovem, como esse rapaz que nós falamos agora, que está começando ao seu progresso profissional, está dando continuidade à vida adulta, para exercer a função de um encarnado na Terra, que é progredir. E chega um acidente e ele desencarna. Então é muito difícil esta aceitação. Mas, como nos fala o Evangelho, resigna-te e aceita. Porque a vida não é só isso que nós passamos na Terra. A vida não é só isso. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque nós temos a nossa história espiritual. Nós temos o nosso currículo, a nossa bagagem. E graças à bondade de Deus, hoje nós não sabemos. Nós sofremos, mas não sabemos o porquê. E às vezes nós falamos, nossa, uma criatura tão boa, que sofreu a vida toda, sempre dentro de hospital, sempre sofrendo com dores, e quando cura-se uma doença aparece outra. Por quê, meu Deus? E ele é trabalhador, é uma pessoa que faz o bem, faz a caridade, hoje, porque já despertou para essa condição. Porque o nosso próprio Jesus nos fala, fora da caridade não há salvação.
E nós deveríamos mentalizar isso e entendermos, porque é a realidade. E essa caridade que ele fala é o amor. Esse amor que nós trazemos, mas ele está, parece que é um casulo que não quer se abrir. Parece que é uma pedra que ainda não foi lapidada em cada um de nós. Porque o amor é um sentimento que faz bem a quem nós o dispensamos e 2 vezes mais a nós próprios. Porque quem ama verdadeiramente não fica doente, tem uma pele bonita, está sempre alegre, está sempre solícito quando é requisitado. Isso também é uma resignação. Porque nós sabemos de vários casos aos quais a pessoa não tem R$1 no bolso, mas ela pratica a caridade. A gente vê muito isso dentro do hospital. Naquelas alas, das enfermarias do SUS, aonde compartilham-se os enfermos, as pessoas que estão com eles, de algumas coisas. Eu estou com fome, mas eu não tenho dinheiro. Não, eu trouxe um lanchinho aqui, eu vou dividir com você. O meu marido, a minha esposa, o meu filho, ele está precisando de uma blusa de lã e tal. Eu tenho lá em casa, eu vou fazer para você. E a gente verifica-se tudo isso. Quando a pessoa não tem nada. Mas ela sabe que ela também está passando por uma dificuldade. São iguais em termos sociais. Então ela sabe que a dificuldade é muito grande, então ela precisa colaborar quem passa a dificuldade que ela passa também. É interessante isso porque foi feito um teste numa das televisões nossas, uma rede de televisão, onde uma menina grávida, uma moça grávida, ou melhor, uma moça que se dizia grávida, ela colocou uma barriga postiça, para fazer um teste de solidariedade. Ela e o marido, a moça com uma barriga muito grande, o marido com uma roupa também humilde, bateram a uma porta de uma casa do tipo mansão, grande, um bairro nobre de São Paulo. E a moça bateu lá, o rapaz bateu na porta, tocou a campainha, lógico, e veio uma das serviçais atendê-los. E a moça falou assim: olha, eu estou com fome, estou passando dificuldade, estou grávida, não estou passando bem. Será que vocês poderiam me arrumar um prato de comida? Aí a serviçal não abriu o portão, atendeu a pessoa por dentro, que era uma grade, e falou assim: a senhora aguarda um momentinho que eu vou falar com a minha patroa. Foi, e dali a algum tempinho retornou. Olha, minha patroa falou que tem uma casa aqui próximo que serve sopa, que dão roupa. Procura a casa lá. Tá bom? Desculpa, tá? Fechou a portinhola, virou as costas e não atendeu a suposta patroinha. Isso foi tudo filmado. E essa mesma criatura foi a uma casa mais humilde num bairro popular de São Paulo. E bateu a porta também a uma casa humilde. Humildade não significa pobreza. Humildade são as pessoas as quais se contemplam igualmente com aquela que se apresenta na frente a elas. E bateu a esta casal humilde. E uma senhora com uma fralda amarrada na cabeça, uma roupa surrada de avental, perguntou: o que foi, minha filha? Eu estou passando mal, estou com fome, será que dá para a senhora arrumar um prato de comida? Ela na mesma hora abriu o portãozinho do seu muro. Vamos entrar, minha filha,
senta aqui, serviu a moça e tal, e depois foi configurado que aquilo era uma encenação. Vejam só. Vejam só a caridade da caridade. Às vezes acontece isso conosco. Nas nossas caminhadas, nas nossas idas e vindas, às vezes uma criatura vem a nós e pede: tio, será que o senhor me dá R$1 ou R$2? Ou será que o senhor compra um lanche para mim? E a gente já pensa logo assim: poxa, esse moleque de rua, tem que tomar cuidado, não, eu estou com pressa e não sei o que, e vai embora e não serve. E são os testes aos quais nos são oferecidos para nos provarmos mesmo se nós somos caridosos, se o amor está conosco fluindo, não preso. Então, a resignação é isso, é aceitarmos a vida e nos colocarmos à disposição daquele que vem a nós pedir. Porque quem serve Jesus realmente faz tudo isso que o nosso Evangelho pede. A caridade. São momentos sublimes aos quais nós somos contemplados com a luz. Porque, na realidade, eu vejo isso dentro do hospital. Porque eu me sinto tão bem quando eu ajudo alguém a não ser uma palavra. Às vezes tem uma mãe desesperada que vem conversar conosco. E a gente não encontra palavras para falar do filho que está internado e está numa situação tão difícil. E ela vem até nós, ou o pai, e às vezes não consegue falar. E somente nós o abraçamos. E às vezes choramos junto. E aquele abraço fraterno gera energia, que dará força àquele pai, àquela mãe, para que ela possa suportar a dor que ela passa naquele momento. Porque, como diz o Evangelho, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, e sim regozijai-vos pela dor. Porque é uma obra de Deus a dor. Porque nós ainda não despertamos realmente para a realidade. E a dor precisa se manter em nossas vidas. Por quê? Porque é por ela que nós fazemos as nossas reflexões. Quando nós estamos doentes, enfermos, passando por alguma necessidade, algum sofrimento, alguma situação difícil, nós pensamos em Deus. Oh, meu Deus, me ajude. Eu estou com uma dificuldade tão grande. E é aí que nós buscamos a Deus com sinceridade. Mas somente nesses momentos. Quem aqui vai ao supermercado e na saída do supermercado, quando sai com as compras pagas, fala assim: oh meu Deus, eu te agradeço por tu permitires que eu pudesse colocar dentro da minha casa o alimento para nos fortalecer. Não é verdade? Nós nos esquecemos de agradecer a Deus por colocarmos o alimento dentro do nosso lar. Quando a gente vai na feira, quando a gente vai na padaria comprar um pão, oh meu Deus, eu te agradeço tanto por eu poder comprar um pão hoje. Comprar um feijão, um arroz, uma carne, um ovo, quem sabe. Nós esquecemos disso, de agradecer a Deus. Vejam como nós ainda somos endurecidos. Coisa simples de fazer. Para que nós proporcionemos a nós próprios a luz. Porque quando nós entramos em contato com Deus em agradecimento a Ele por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor, até a doença, nós recebemos luz. Nós nos iluminamos um pouquinho mais. Vejam só que legal. Agora, quando nós nos revoltamos, está faltando isso na minha casa,
e eu não posso comprar, e fica revoltado, e fala mal, e etc, etc. O que acontece? Nós trazemos ao nosso lado entidades espirituais que querem nos ver desta forma, endurecidos, aborrecidos, maltratando os outros. E aí nós não nos resignamos. Se alimentamos o nosso pedaço mal que temos ali. E esse alimento faz muito mal. Porque toda pessoa revoltada, que se aborrece com facilidade, que não sabe conversar, não aceita o próximo como ele se apresenta para nós, isso tudo gera enfermidade. Gera enfermidade. Principalmente quando nós nos desentendemos com quem quer que seja. Mas vamos lá, dentro da nossa casa, do nosso lar, com um familiar mais próximo, quando nós brigamos, discutimos, de repente aparece uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um enjoo, uma tontura, um mal-estar. Por quê? Porque nós provocamos isso. Nós não temos paciência. Eu falo muito para quando os amigos se aproximam de nós revoltados e falam palavras brutas, eu falo assim: coloque amor nas suas palavras. Coloque amor nas suas palavras. Porque nós colocando amor nas nossas palavras, nós vamos injetar naqueles que vêm conosco com as pedras na mão, para que eles derrubem as pedras e deem continuidade e verifiquem que não vale a pena. Mas, com tudo isso, a resignação tem que fazer parte da nossa vida. É interessante que no nosso lar, na colônia nosso lar, o primeiro departamento é o departamento de regeneração. Só que nós estamos ainda na Terra, nós fazemos parte de um departamento de prova e expiação, que no nosso lado não existe, porque ele já é um pouco mais avançado, e todos nós queremos ir para lá. Só que nós moramos ainda na periferia, nós não chegamos ainda lá, aonde queremos. Chegamos com a nossa compatibilidade com o amor, com a fraternidade, com a aceitação, o entendimento, com a esperança. E nós passamos atualmente, aqui no Brasil, principalmente, momentos turbulentos, de grande expectativa. Mas nós queremos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, um país melhor. Mas o que é que nós temos que fazer para que isso aconteça? É criticando um, criticando o outro, falando isso, falando aquilo? Não. É nos reformarmos, melhorarmos nós. Não vamos querer melhorar o outro, ou que o outro seja bom para nos ajudar, não. Nós temos que ser bons para ajudar os outros. Olha que diferença. Eu vejo muito, eu tenho acompanhado muito toda a parte, vamos dizer assim, de reportagens, né? A mídia, vamos dizer, né? Televisiva, muito mais pela internet. E eu tenho visto muita crítica, muita sensibilidade negativa do povo. É muita gente falando mal de todo mundo. E de fulano, de ciclano, de beltrano. Se preocupam em falar mal de todo mundo, mas não se preocupam de se personalizar no bem e na moral, no amor. A gente critica muito, fulano, ciclano, é ladrão, é isso e aquilo outro, mas vamos olhar para nós primeiro, para ver se nós temos a capacidade de criticar a quem quer que seja. Olha-te primeiro para depois falar com o teu irmão. Isso está no Evangelho. E às vezes eu me pego criticando também. Mas o despertar que a doutrina nos oferece me faz rever. Opa, peraí, será que eu já não fiz alguma coisa igual? Nós estamos estudando o livro
Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Já lemos ele, tá? Tem algumas coisas importantíssimas naquele livro que na atualidade se compõe nele, que foi editado em 1938. E esse livro nos fala que nós devemos ter paciência, entendimento e pedir pelos políticos que atuam na nossa cidade, no nosso meio. Pedir. Por quê? Porque eles falam nesse livro que os políticos que estão aqui, que todo mundo fala, que todo mundo diz, isso, aquilo, outro, né? Que também temos o direito de fazer isso, sem dúvida nenhuma, mas são aqueles que se comprometeram conosco e nós com eles no passado. Por isso que nós não sabemos do nosso passado. E eles vieram, pediram, como nós falamos aqui, solicitaram o compromisso, né, organizado por eles próprios, de retornarem ao corpo, na oportunidade do poder, para poder reaver o que eles fizeram de mal no passado. Os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e brasileiros também. Só que chegaram aqui, reencarnaram, conheceram a razão e conheceram o bem material e se desviaram novamente. Mas, eu sempre falo isso para os amigos que ficam falando deles, que Deus é Pai. Sempre haverá mais uma oportunidade a todos eles e a nós também, para reavermos isso com clareza e razão. Porque eles não estão raciocinando. Eles estão quase que hipnotizados, como muitos de nós também. Mas as oportunidades serão dadas. E quando nós nos esclarecemos e aceitamos o esclarecimento ao qual nos é oferecido, nós já temos um patamar um pouquinho superior e podemos ajudar como? Pelo exemplo, pelo trabalho, pela palavra. E todos eles estão precisando, porque eles estão com os olhos fechados. Mas receberão oportunidades em outras e outras vidas. Porque o processo do espírito é imortal. E ele vai reagindo a cada encarnação, até que ele chegue a um patamar iluminado. Como nós conhecemos vários espíritos que vieram aqui e nós presenciamos junto de nós. Francisco Cândido Xavier também é um espírito que passou por patamares evolutivos até chegar no grau que ele chegou. Segundo consta, ele foi João o Evangelista, foi o professor Rivot, Allan Kardec, no caso, e muitos outros. Mas chegaram a um patamar que não precisam mais voltar à Terra, mas pela vontade deles, eles sempre queriam voltar para colaborar cada vez mais. E nós estamos nesse caminho, nós espíritas estamos no caminho desta condição, porque nós já conhecemos a verdade. E segundo o nosso presidente, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não é isso que ele fala? E a verdade vai nos libertar. O que é isso? É o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Para quê? Para conhecermos a verdade. Qual é a verdade? Fora da caridade não há salvação. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Bem-aventurados os aflitos, que é o tema de hoje. E assim vai. E o motivo da nossa resignação. Precisamos aceitar isso, resignar-nos. Porque, sendo nós resignados, a vida se tornará cada vez mais fácil para nós. A vida se tornará cada vez mais fácil para nós. Porque se nós aceitarmos o que passamos,
mas lutando para vencermos, a vida cada vez mais será mais facilitada. E assim nós chegaremos a um patamar que, quando estivermos lá e olharmos para trás, nós até duvidaremos que nós conquistamos tudo aquilo. Mas o que nos facilitará essa grande conquista é o amor. É o amor. É a prática da caridade. É a aceitação do nosso próximo. É a aceitação daquele que se apresenta para nós. E nós não somos injustiçados de forma alguma. Não existe injustiça. Deus não permite injustiça. Deus permite justiça. E aquilo que está acontecendo conosco é a justiça divina se fazendo em cada um de nós. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que quanto mais oportunidades tivermos do trabalho espiritual, do trabalho profissional, do trabalho no lar e muitos outros, nós temos que abraçá-los. Porque nós não nos salvaremos só com o trabalho espiritual. Sim, é muito importante para cada um de nós. Mas nós evoluiremos dentro do nosso lar, no nosso trabalho profissional, na nossa rede social que eu digo, na nossa vida social, com os amigos, parentes, nas festas, mas sempre mostrando, dando exemplo de moral, dando exemplos bons, para que as pessoas olhem para nós e falem assim: puxa vida, como ele mudou, ele não era assim. Eu conheci esse cara diferente, olha como ele mudou. Por que será? Aí o outro fala: ele conheceu o Espiritismo, a doutrina espírita. Aonde essa doutrina esclarecedora, que nos consola, nos conforta e nos mostra o caminho. Caminho difícil, mas que nós conseguiremos ultrapassá-lo. E essa doutrina a gente precisa abraçá-la, porque é uma oportunidade ímpar que nós recebemos, que o nosso espírito recebeu. Porque eu tenho certeza absoluta que nós já passamos por várias religiões. Nós fomos religiosos, mas religiosos que caíram, decaídos. Uma vez eu estava fazendo uma palestra num centro em Santos, de fraternidade, e uma pessoa me perguntou assim, eu estava falando sobre exilados de capela, e a pessoa perguntou assim: escuta, na Bíblia, então, os anjos decaídos, será que seriam os exilados de capela que você está falando aí? Eu falei: sem dúvida. Por que anjos decaídos? Porque eles tiveram de tudo num patamar superior, mas com o coração endurecido. Então Deus, que é o Pai, permitiu que eles regredissem do sistema planetário, esses anjos decaídos, e viessem com toda a inteligência, mas com a grande dificuldade para lapidar o sentimento da fraternidade, do amor. Então lá está, os anjos decaídos. Quem sabe somos nós, que estamos aqui novamente para poder lapidar o nosso coração, que eu digo coração significando sentimento, para moldar e para amar as pessoas, amar todo mundo. É interessante que lá dentro do hospital nós temos vários exemplos. Inclusive, há pouco tempo nós fizemos um podcast, inclusive está na internet, e nós falamos sobre tudo, algumas coisas que nós passamos lá. E teve um caso que viralizou, está com muitas visualizações. E nós percebemos que as pessoas gostam de ouvir situações pelas quais trazem dificuldades para os outros,
Porque com aquele instrumento, com aquela informação, eles começam a fazer uma reflexão. Como aconteceu comigo uma das vezes, nós fomos convidados, bom, eu até não sei se eu falei, mas eu sou voluntário na Santa Casa há 21 anos. Há 21 anos eu me dedico no voluntariado por diversos motivos, mas o principal foi a dor que me levou a esta tarefa. A dor que eu passei, quase desencarnei, quase não existe. Ou morre ou morre. E eu passei por isso. E eu falei assim quando eu saí do hospital, depois de 40 e tantos dias internado, eu vou ser voluntário. E fui, e até hoje eu estou lá. E um dos casos importantes aos quais eu guardei foi que solicitaram a nós para que fosse fazer a barba de um detento. Um cara que estava preso, foi baleado e estava internado. Eu atendi o telefone e falei, não, eu vou fazer, porque eu faço barba e corto o cabelo lá também, né? Aí chegando lá eu vi o rapaz. Mas antes de eu entrar no quarto que ele estava, tinha 2 policiais tomando conta dele, 2. Aí um dos policiais perguntou para mim assim, o que o senhor vai fazer aí? Eu falei, não, pedi para cortar a barba dele, eu vim fazer isso. Ó, toma cuidado que esse cara é perigoso. Eu falei, não, fica tranquilo. A gente está acostumado, porque também nos hospitais existem detentos. E aí nós fomos fazer a barba dele. Na cama, ele estava sozinho no quarto, um rapaz moreno muito forte, tomou aproximadamente uns 5 tiros. Estava lá algemado na cama. Olha só que humilhação que aquela criatura estava passando, apesar de ser um malfeitor. Mas é um irmão nosso, filho de Deus. Nós entendemos assim. Mas era um malfeitor. Eu precisava tomar cuidado com ele. Aí eu falei para ele assim, ele estava desperto, falei, eu vim fazer a sua barba para você pedir. Ele falou, foi sim, tio. Não falou mais nada. Aí eu preparei o material, comecei a fazer, concluí a barba dele, inclusive passei até um creme, porque a gente costuma passar um creme para o rosto não ficar irritado. E aí ele falou assim, será que dá para o senhor me pegar uma bolacha que está nessa gaveta aí? Eu falei, dá, lógico. Aí fui, peguei a bolacha na gaveta, olhei para ele e falei, como é que vai comer? Será que dá para o senhor me dar? Eu falei, dá, filho. Aí abri a bolacha. Quando eu fui colocar a bolacha na boca do rapaz, ele tentou me morder. Mas com brutalidade. Eu puxei a minha mão, porque ele ia me morder mesmo. Aquela boca naquele tamanho, aí, meu Deus. Aí eu falei, poxa, eu vim aqui te ajudar, fiz a tua barba, estou dando uma bolacha, e tu ainda me agride, rapaz. Aí ele, pô, tio, eu estou muito revoltado. E começou a chorar. A lágrima começou a correr. Aí ele me deu a entrada, abriu a porta para que eu pudesse entrar com o que eu conheço. O que a doutrina me ensinou para que eu pudesse aplicar naquela casa. Eu falei, poxa, rapaz, tu está aqui na cama, algemado, cheio de tiro, mas está vivo. Por que tu não reflete toda essa tua situação? Tu é um cara novo, tem uma vida toda pela frente. Por que tu não faz uma reflexão da tua vida e procura um caminho melhor? Por que tu não vai procurar Jesus? Falei para ele. Vai procurar Jesus, rapaz. Ele vai te livrar de tudo isso. Vai numa igreja, em qualquer local, mas procura Jesus na tua intimidade. Pede uma resposta para Ele, porque a tua situação é uma situação difícil, eu sei. Tu está revoltado? Eu sei que tu está revoltado. Mas a vida continua. A tua vida pode continuar. Tu deve ter família e corpo. E aí ele não falou mais nada, ele só chorou. Não de soluço, mas de lágrimas. E percebemos que aquelas lágrimas eram do fundo do íntimo dele,
Porque eu coloquei uma semente de Jesus. Falei de Jesus para ele. Tenho certeza que o coração dele acalmou. E ele começou aquele momento a refletir. Nunca mais ouvi. Mas a semente foi plantada. E são esses casos que acontecem aonde eu posso aplicar no colégio espetacular ao qual eu frequentei muito tempo, que foi a Casa Espírita. A doutrina espírita me ofereceu elementos para que eu pudesse, naquele momento, começar a trabalhar em um hospital com enfermos. E para mim foi um grande prêmio, porque é ali que eu aprendo a mais, é ali que eu aplico o que eu aprendi, é ali que eu me deixo de viver e vivo a vida do outro. Não foi isso que o Paulo de Tarso disse, quando perguntaram, e aí, o que tu és? Ele falou assim, não sou eu mais quem vivo, agora é o Cristo que vive em mim. Foi Paulo de Tarso que falou isso. Então vejam, gente, motivos de resignação. Nós podemos agora, hoje, iniciarmos um novo movimento na nossa caminhada. Começarmos uma nova caminhada. Começarmos a procurar no Evangelho a solução para os nossos problemas, que não são poucos. Os meus particularmente não são. Mas eu tenho aceitação deles, por quê? Porque pelas minhas tendências inferiores, que são muitas, eu sei quem eu fui no passado. Mas eu procuro me desfazer delas, numa condição equilibrada, sempre colaborando com o próximo. Porque quando nós estamos na prática da caridade, pura e desinteressada, nós nos esquecemos de nós próprios. Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente esquece até de comer, quando está colaborando com alguém que precisa da nossa, ser a nossa solicitação, os nossos préstimos. E é isso que Jesus quer de nós. E é isso que Jesus quer de nós. Certa feita, um espírito muito inteligente, numa das nossas reuniões, eu já contei esse caso, perguntou para a pessoa que estava conversando com ele, numa reunião de desobsessão. O Espírito se comunicou por nosso intermédio. E viu que todos falavam muito bem de Jesus, do Evangelho, do amor, da caridade. Pregava-se ali naquela reunião tudo isso. Mas o Espírito estava na casa desde cedo, visualizando e analisando todos. E na reunião ele se fez presente e perguntou se poderia fazer 3 perguntas para o rapaz que estava conversando com ele. E o rapaz falou, pode fazer, se eu puder responder, eu respondo. Então eu vou fazer a primeira. Você conhece Jesus? Aí o rapaz falou, conheço Jesus, eu leio o Evangelho, a gente trabalha em nome de Jesus, e falou uma série de frases as quais o Espírito esperava ouvir. E o Espírito falou, muito bem, posso fazer a segunda? Pode. Se eu puder responder. Você segue Jesus? Aí o rapaz falou, olha, eu sigo, da minha forma, errando muito, porque eu ainda não sou uma pessoa equilibrada, e falando algumas coisas, mas eu procuro seguir Jesus. E quando eu saio do caminho de Jesus, eu procuro retornar o mais rápido possível. Muito bem. Você está gerando aquilo que eu esperava. As suas respostas são tudo o que eu estava esperando. Você até está me convencendo a participar com vocês dessa doutrina de vocês aí. Posso fazer a terceira pergunta? O rapaz todo empolgado, porque respondeu adequadamente como o Espírito queria ouvir, mas um Espírito muito vivaz, esperto, e querendo tumultuar com o equilíbrio que ele tinha,
com a inteligência que ele tinha. Posso fazer a terceira pergunta? Ele pode, meu irmão, fique à vontade. Você morreria por Jesus? E o silêncio se fez. Alguns instantes de silêncio se fez naquele momento. E quando o rapaz tentou balbuciar uma resposta, o Espírito falou: não precisa responder, não. O seu silêncio já me respondeu tudo o que eu queria ouvir. Vocês são uns hipócritas. E foi embora. E aquilo ficou gravado conosco. O que será morrer por Jesus? E foi o que nós falamos aqui. Morrer por Jesus é esquecer-nos de nós mesmos e servir aquele que necessita do nosso auxílio. Esquecermos de nós e servir a Jesus. Isso é morrer por Jesus. E nós temos na doutrina espírita um grande exemplo, que é Francisco Cândido Xavier, que muitos espíritas já começaram a esquecer-se dele. Mas nós não. Aquele morreu por Jesus a vida toda, porque a vida toda foi consolar, trazer consolo a todos os que o procuravam, desde os 4 anos de idade. Já nasceu sabendo. Isso é morrer por Jesus. Mas vamos primeiramente, todos nós, inclusive eu, conhecer primeiro Jesus. Será que conhecemos verdadeiramente Jesus? Será que vivemos Jesus em nossas vidas? No nosso caminhar com os nossos amigos, próximos, parentes e etc. E depois começaremos a pensar em morrer por Ele, nos dedicando à caridade, ao amor e à fraternidade. O nosso Brasil está precisando de orações, de preces. Ismael, o nosso mentor, está com um pouco de dificuldade de controlar-nos pelas nossas ideias, pelos nossos parâmetros. Nós precisamos orar todos os dias, até o final da semana, para que o nosso Brasil possa verdadeiramente ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Precisamos pedir a Deus: Deus, ajude o nosso Brasil, porque existe uma força esquerda muito grande, que eu digo do outro lado, querendo que nós não sejamos a pátria do Evangelho. Pensemos nisso. Primeiro encontro regional em busca pela paz. Realização Lar Espiritual Seara de José. Coordenação Newton Júnior. Se inscreva em nosso canal, adicione o sininho, nos siga em nosso Instagram. Nos acompanhe em nossas redes sociais e compartilhem.